Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bonzão do coração por aí? Aula de hoje continuamos com a nossa querida amiga acústica e hoje nós vamos falar sobre o estudo matemático da onda, então a parte mais de cálculo que envolve a onda, ok? Um assunto bem fácil, bem interessante. Vamos lá? Galera, essa minha onda aqui, eu tô fazendo uma perturbação, né? A gente sabe que essa perturbação é qualquer coisa que vai alterar minhas grandezas físicas, como pressão, densidade, enfim, outros aspectos. Vê o vídeo anterior, quem ainda não entendeu esse assunto. Então eu estou com essa minha perturbação aqui, gerando essa minha onda aqui, ó, com essa característica, ok? Bom, o que é interessante saber aqui? Pessoal, a primeira coisa é saber o nível de referência, ou o nível de equilíbrio, que também é comum ser encontrado. Tá? Então aqui em amarelo o meu nível de equilíbrio. Agora a minha onda ela vai apresentar algumas características. Eu estou considerando que ela é uma onda padrão, ou seja, ela sempre está se repetindo com as mesmas características, beleza? Como já está escrito aqui embaixo, é interessante a gente saber que frequência e período vão ser características importantíssimas. E aqui a frequência vai ser constante, bem como o período vai ser constante para essa onda, ok? Bom, esse ponto aqui de cima, que é o ponto mais alto, bem como este ponto que está aqui e esse ponto que está aqui, galera, ele é chamado de crista. Eu gosto até de exemplificar que tem até aquele filme, né, na crista da onda, ou seja, no ponto mais alto aqui, no meu caso, na crista, certo? Então, esse ponto aqui em cima ele é chamado de crista. E esse ponto aqui embaixo ele é chamado de vale. Olha lá, ó, vale, lá embaixo, beleza? Então a crista e o vale. Aí agora em verde aqui, pessoal, eu tenho um cara bem interessante. Esse daqui é chamado de a minha amplitude. E a minha amplitude é interessante para determinar com relação ao meu nível de equilíbrio, tá? Então, pessoal, cuidado com isso. A amplitude é uma coisa que sempre está com relação ao meu nível de equilíbrio. E a gente costuma definir que a amplitude ela é a distância de uma crista ou de um vale até o nível de equilíbrio. Tá? Então a distância de uma crista até o vale, de uma crista até o nível de equilíbrio, ou de um vale até o nível de equilíbrio, beleza? Aqui também é minha amplitude, tá legal? Não convém escrever aqui, né, para deixar o mais carregado, mas essa parte aqui também é uma amplitude, aqui também é uma amplitude, e aqui também é uma amplitude, beleza, pessoal? Bom, então, visto a crista, visto o vale, visto a amplitude, agora a gente vai ver o comprimento de onda, que é a característica principal. O comprimento de onda, pessoal, por definição, ele vai ser um padrão, certo? Ou uma distância percorrida pela perturbação durante um determinado período. Aí seria uma linguagem mais formal. Enfim, o que seria meu comprimento de onda? Eu posso ter meu comprimento de onda como sendo a distância entre uma crista até outra crista. Ó. Isso daqui é meu lambda. Tá? Meu comprimento de onda. A gente chama de lambda o comprimento de onda. Daré, pode ser de vale até vale? Com certeza. De um vale até outro vale, eu também terei o meu lambda, que é o meu comprimento de onda, ou seja, a minha distância. Tá? Agora, uma maneira muito comum da gente ver nos exercícios é o seguinte. A gente vai ver esse S aqui que eu costumo falar. Se eu vir aqui e analisar esse ponto com relação ao meu nível de equilíbrio, e olha só, pessoal, esse ponto vai vir daqui até aqui, isso daqui não, porque essa partezinha aqui vai ser metade do comprimento de onda. Agora, se ele vier daqui e vir até aqui, pessoal, ótimo. Daqui até aqui, ou seja, deste ponto aqui até este ponto aqui, essa distância aqui, ó, que eu estou marcando imaginariamente para vocês, esse é meu lambda, meu comprimento de onda, beleza? Eu vou marcar ele aqui, ó. Então, daqui deste ponto até este ponto, também eu terei lambda. E deu para notar que, por exemplo, pessoal, a distância entre um vale e uma crista, ou seja, essa distância daqui até aqui, ó, olha só que legal. Daqui até aqui, eu tenho metade do comprimento de onda. Olha lá, ó, lambda sobre 2. Beleza? Então, galera, vamos notar isso daí. É exatamente como eu também marquei aqui, então, que está com tinta preta aqui, ó. Esse S, se eu vier aqui ver tudo, isso daqui é lambda. Agora, daqui até aqui, lambda sobre 2. Daqui até aqui, lambda sobre 2. Beleza? Então, deu para notar aí, pessoal, as diferenças entre os comprimentos de onda, quando é metade, quando é inteiro? Legal. Pessoal, frequência. Por definição, frequência, a gente sempre vai ter isso daqui, ó. Vou até trazer um pouquinho mais para cá para a gente observar.
A frequência, ela é o número de repetições em um determinado tempo. Tranquilo? Bom, então, por definição, eu já tenho que a frequência é qualquer coisa que está se repetindo em um determinado tempo. Isso vem lá do movimento circular uniforme, enfim, várias características de que o número de repetições pelo tempo, isso daqui é a frequência. Beleza? E o que seria o período por definição aqui, pessoal? O período, por definição, ele é um inverso da frequência. Então, se o período ele é um inverso da frequência, a gente costuma até escrever aqui, né? Ou a frequência ela é o inverso do período. Então, fica muito interessante a gente notar isso daqui. O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Não se esqueça, frequência é o número de coisas que estão se repetindo em um determinado tempo. E o período é o tempo que está levando para completar um ciclo. Fim. Tá? Essa é a definição. Legal. Então, vamos juntar essas duas informações para uma coisa importantíssima aqui, que é a velocidade da onda. A gente sabe que a velocidade, por definição, ela é a variação do espaço na variação do tempo, certo? Bom, quando a gente fala espaço, a gente está falando sobre distância, né? Vem na cabeça a palavra distância, e a gente vai ficar assim, ó, que a velocidade, então, a distância aqui no meu caso é o meu comprimento de onda, certo? Meu lambda, e o meu tempo, no caso, seria o meu período, tá? Pessoal, como o período ele é um inverso da frequência, então esse cara que está embaixo, se eu pensar no inverso, ele vai subir. Então, a minha velocidade, ela é o lambda vezes o F. Fórmula, equação, né? Importantíssima. Vem lamber ferida, tá? Que a gente costuma até falar aqui para ajudar. Vem lamber uma feridinha, tá? Então, esse cara é minha velocidade, com unidades assim em metros por segundo. Esse cara é meu lambda, meu comprimento de onda com unidades em metros. E essa daqui é minha frequência com unidades em hertz, ok? Hz. Beleza, galera? Não se esqueça que o hertz ele é um segundo, tá? Relacionado com o segundo, 1 sobre segundo. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é meu estudo matemático da onda. Eu queria só dar um exemplo de questões que às vezes costumam cair muito no vestibular. Olha só. Vamos analisar esse gráfico desse enlongamento em função do tempo. É essa palavra mesmo, tá? Enlongamento em função do tempo. Certo. O enlongamento nada mais é do que amplitude, tá? De outra maneira assim falado. Legal. Então, nesse meu gráfico aqui, eu tenho que levar em consideração o seguinte. O que eu estou fazendo com tinta vermelha aqui, ó, esse cara é o movimento oscilatório de alguma perturbação A que gerou isso. E aqui seria um movimento oscilatório de B, tá? Aqui K é meu nível 1 de referência e meu nível 2, 2K. Então, para baixo menos K e para baixo menos 2K. Pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Pessoal, quem o A ou o B possui maior frequência? Quem tem uma frequência maior? Como que eu vou analisar isso? Bom, se eu for analisar aqui, ó, a amplitude de A, se eu for ver essa distância aqui com relação ao meu eixo X, que no caso é meu tempo, ela é maior, ela é o dobro, ó. Aqui é 2K, certo? Essa distância daqui é 2K, e a de B aqui no caso é K. Então, a amplitude de A é maior do que a de B. Mas não foi isso que você perguntou, Daré, não foi sobre a amplitude, foi sobre a frequência. Sim, legal. Então, olha só, pessoal, se nós formos observar, aqui, ó, esse ponto daqui até aqui é minha amplitude, certo? Então, ela vale K. E esse ponto daqui até aqui é a amplitude. Beleza, Daré, vale 2K, o dobro. Então, olha que legal para você descobrir a frequência. Uma dica, ó. Aqui tem uma amplitude, aqui tem outra amplitude, aqui tem outra amplitude. 3 amplitudes, enquanto para o mesmo ponto, né? Então, pensando aqui e terminando aqui nesse outro ponto. Então, daqui até aqui, eu tive a mesma referência para os dois movimentos. Legal, Daré. Então, ó, para aqui eu tive 1, 2, 3 amplitudes. E aqui eu tive uma só. Isso quer me dizer, pessoal, que a frequência de B ela é 3 vezes maior que a frequência de A, certo? Então, a frequência de B ela é 3 vezes maior do que a frequência de A. Fechou? Então, enquanto esse cara aqui ele é mais lento, digamos assim, né? Esse cara aqui ele é mais rapidinho. Então, eu gosto de pensar até que ele é mais comprimido, né? Se pegar e apertar ele, você vai ver que ele vai fazer vários, certo? Enquanto que esse daqui ele continua com um movimento maior.
beleza? Então, galera, a frequência desse cara aqui é maior do que a frequência desse outro. Em compensação, o comprimento de onda desse cara aqui, olha só, ele é bem maior do que o comprimento desse daqui, que é menorzinho. Tranquilo? Então, se eu for analisar o comprimento de onda, ó, esse cara inteiro aqui, isso é o comprimento de onda do A. E se eu for analisar só esse daqui, ó, esse daqui é o comprimento de onda do B, tá? Então, o do A é maior do que o do B. Ok, pessoal? Pensa nisso daí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço.